Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem neste domingo, dia 17 de julho de 2022. Estamos começando o programa Aprendendo com a Igreja. Eu, Cacilda Medeiros, vou estar com você até às 11 horas e aqui comigo, que também vai estar com vocês, Ítalo Nogueira e Cláudio Cavalcante, ambos são da Arquidiocese de Natal, funcionários colaboradores da Arquidiocese de Natal. E nós vamos conversar sobre um projeto muito bacana que a Arquidiocese está começando a implementar, que é um projeto de energia solar fotovoltaica. E Ítalo e Cláudio são os responsáveis pela execução desse projeto, pela elaboração, execução desse projeto, acompanhamento aqui na Arquidiocese de Natal. Então, é com eles que a gente vai conversar hoje no programa Aprendendo com a Igreja. Então, bem-vindos, bom dia, Ítalo. Bom dia, Cacilda, bom dia a todos, uma alegria estar aqui com vocês. E bom dia, Cláudio. Bom dia, Cacilda Medeiros, é uma alegria estar aqui participando, nessa manhã de domingo, para falar de um projeto tão importante para a Arquidiocese de Natal. Com certeza. Então, Cláudio, já que a palavra está com você, conta logo para a gente em que consiste esse projeto. Cacilda, esse projeto, antes de tudo, é um clamor da própria igreja, é um clamor da própria mensagem e exortação do Papa Francisco no cuidado do bem comum, do cuidado da casa do bem comum. A gente casa sabe... comum, tanto o Papa fala, realmente, Muito. A gente sabe que a preocupação hoje, nos dias atuais, em relação às energias renováveis, ou também chamadas de energias limpas, é a premissa básica da gente hoje no mundo globalizado e um mundo tão consumidor. Então, o projeto da Arquidiocese de Natal, em relação à geração distribuída de energia voltada para a energia solar, é realmente seguir os passos do que o Papa Francisco prega na carta Laudato Si, que é essa carta, essa tão brilhante carta de exortação apostólica, que ele clama para que nós, cristãos, principalmente nós, colaboradores diretos com a igreja, pense a igreja a partir de uma casa comum, o mundo a partir de uma casa comum, Então, saber usar os recursos naturais de forma sustentável, essa é a grande premissa. Então, o projeto, ele nasceu disso. Ele nasceu primeiro desse alinhamento da Arquidiocese de Natal, lógico, por posição concreta do arcebispo, do desejo do arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha, para que a gente pudesse avançar nessa possibilidade de fazer a criação de um parque, de uma usina que fosse de uma usina de energia renovável. Então, junta essas duas possibilidades, tanto do sustentável voltado à parte ambiental, como também o sustentável voltado para a parte financeira, porque também a gente consegue aí usar o sol, o grande sol que São Francisco de Assis falava pra gente, o nosso irmão sol como um grande... E que nós temos em abundância aqui na nossa região. Na região, o nosso irmão sol fazendo essa vida, trazendo essa vida realmente pra gente, que é a energia que vai fazer gerar toda essa possibilidade aí, desse insumo elétrico que a gente tanto precisa no nosso dia a dia. Então o projeto surge disso aí, é a união do ambiental com a boa aplicação dos recursos financeiros. E aí, desde quando a Arquidiocese vem trabalhando nesse projeto? Como foi que começou? O projeto inicial, Cacilda, ele iniciou em 2019, na verdade. Pegamos uma primeira proposta, na verdade de várias, e aí, naquela época ainda, já existia a energia solar, obviamente, já faz muito tempo que existe. Inclusive no Seminário São Pedro já tinha essa primeira experiência, Perfeitamente, o seminário, houve um projeto, e com certeza fizeram a implantação lá até, muito bacana, foi completo lá o projeto do seminário, feito um projeto através do Padre Valquimar, se eu não me engano acho que foi a Advenet, mas projeto muito bacana e que deu certo, Então o projeto de 2019, para que o projeto abrangesse toda a arquidiocese, a gente precisava fazer um teste, Porque
o investimento é sempre um risco, a gente sabe disso, né? Porém, esse é um risco que a gente queria correr mesmo, a gente precisava correr, porque víamos todas as vantagens, né? Além dos pedidos do próprio Papa Francisco. Então, diante disso, a gente começou a mapear e vimos que o projeto realmente poderia avançar quanto àquilo que a gente estudou. Então, 2019 foi feito o primeiro projeto, pensado inicialmente para algumas paróquias, e aí dentre elas foram escolhidas poucas. A Catedral. Isso, a Catedral e mais 5 paróquias, né, incluindo a Paróquia de Jesus Bom Pastor, que é onde está a primeira usina montada, né? Uma usina de 30 mil quilowatts, que gera por mês, e ela abrange aqui o centro administrativo da Arquidiocese, a Catedral e mais 5 paróquias. Então, esse projeto inicialmente foi pensado dessa forma, para que, dando certo nestas, a gente pudesse expandir para o restante da Arquidiocese. Como é que funciona isso, né? Assim, agora a curiosidade que com certeza é minha e de tantas outras pessoas. Como é que funciona essa coisa da energia solar, assim? Tem a usina, eu conheci há poucos dias lá no Bom Pastor, né? É um negócio grande mesmo, muito bacana, que abastece essas paróquias. Aí é via COSERN, essa energia gerada naquela usina vai para a COSERN. Tecnicamente, como é que funciona isso? Pronto, perfeito. Talvez muita gente realmente não entenda, né? Exato. Acha que gera sua energia e ali mesmo você está consumindo a própria energia que você gerou. Porém, funciona da seguinte forma. Lá são instaladas as placas, né, com seus inversores, todo o equipamento da energia fotovoltaica. O sol realmente reflete nas placas, aí começa a geração de energia. Só que a gente tem uma regulamentação de que a energia ela precisa entrar na rede de distribuição, que é a COSERN aqui no Rio Grande do Norte, né? Então a gente gera a energia, ela entra na rede da COSERN e volta para nós. Então, para a gente usar essa rede, tem um custo também, né? Por isso que muita gente também não entende que a gente continua a pagar a COSERN. Por quê? Porque usamos o sistema de energia, né, de geração, para voltar a energia para a gente. Então, funciona dessa forma. E se sobrar, digamos assim, num mês sobra energia, fica como um bônus, uma reserva, digamos assim? Isso, fica como um crédito, né? E aí, consequentemente, vai acontecer mês que você utilize pouco, mês que utilize mais. Os meses que você utiliza pouco, vai sobrando energia. Você tem até 5 anos para utilizar esse crédito de energia, né? Legal. Passado isso, obviamente, se você não usar, expira. Ítalo, é uma coisa de curiosidade, né? Que curiosidade é sempre bom da gente prestar atenção. Com certeza. Esses dias todos aqui em Natal, nessas últimas semanas, choveu muito, não foi, Cacilda Medeiros? O sol, às vezes, andou meio se escondendo da gente. Andou, mas por incrível que pareça, as usinas não deixaram de produzir. Produziram menos, é verdade, mas não deixaram de produzir. É curioso saber disso, que se você pegar uma faixa ali, né, dos Lençóis Maranhenses e sair descendo ali no Nordeste e ir até o sul da Bahia, é a maior incidência de radiação solar na América. Eu estou falando de América do Norte, Central e do Sul. Então nós temos uma oportunidade, nós somos os escolhidos, por assim dizer. Privilegiados. Privilegiados, muito bem localizados. Não, e assim, um exemplo besta, digamos assim, você vai pra praia, digamos, tá nublado, você não vou nem passar protetor solar porque tá nublado, mas você se queima também, né? Porque tem a irradiação. Cacilda, olha só, eu e Ítalo, nós estivemos visitando a Diocese de Guarabira, a convite do Bispo de Guarabira, na Paraíba, e lá eles têm uma usina que foi projetada e todo o sistema é para ele produzir 100%. Né? Todo o sistema, quando ele é projetado, é para produzir 100% X. E lá, o padre nos contou, o econômico de lá, o padre Joaquim nos contou que já chegou a produzir 123%. Tamanha é a irradiação, né, das usinas e tamanho é o nosso privilégio. Então a gente é realmente um projeto muito adequado para a nossa realidade. A nossa realidade Nordeste, ele se adequa muito bem. Agora, outra pergunta, assim, a Arquidiocese de Natal, ela tem 115 paróquias, né? Paróquias, a área pastoral, são 115, espalhadas em 88 municípios, Natal e mais 87 municípios, né? Então, é muita energia para dar conta desse montante de paróquias. Então, um projeto desse não é barato. De onde é que saíram esses recursos todos?
Perfeito. Essa, com certeza, é uma preocupação de todos, né? De onde a Diocese vai investir tanto dinheiro de uma vez só para gerar para toda ela, né? Toda a Arquidiocese. Então, o que é que a gente buscou? Parceria, né? Primeiro, procurar os bancos. Só que existe essa restrição para a instituição religiosa, né? De que os bancos não financiam um projeto para a instituição religiosa. Porque diz que é entidade sem fins lucrativos, obviamente, não interessa muito para eles, onde há um risco de não pagamento disto. Não sei por que pensam assim, porque a igreja é a maior pagadora de tudo. E melhor pagadora, exatamente. Né? Sempre honra com seus compromissos, mas é assim. Então, com isso, a primeira negativa foi do Banco do Brasil, né? Disse, não financiamos projeto para a instituição religiosa. Depois, Caixa Econômica, que é onde nós temos conta financeira lá, conta bancária os dois bancos, há muito tempo, exatamente, os dois bancos, que são os mais conhecidos, né, os mais comuns, Isso. Caixa e Banco do Brasil. E, para nossa surpresa, nenhum dos dois financiou. Então, nós temos também conta no Sicoob, né, na cooperativa de crédito, que aí foge do banco, né? E, para nossa surpresa, o Sicoob de imediato já disse, com certeza a gente financia o projeto. Então, nós fizemos todo o estudo, né, de todas as contas de energia, de todas as paróquias e suas capelas. E aí é um estudo bem detalhado, montamos uma planilha bem complexa, que só quem entende somos nós, se qualquer pessoa pegar não vai entender, são muitos números, mas desse estudo a gente realmente teve a realidade do consumo de energia elétrica em toda a Arquidiocese de Natal. Com isso, a gente estimou o consumo, foi feita a proposta e a cooperativa de crédito disse, ok, a gente financia, escolhemos a quantidade de meses, né, o nosso projeto tem 80 meses, e consequentemente já está tudo registrado em cartório, o financiamento começa em breve e não precisamos tirar R$1 do bolso porque conseguimos essa parceria. É importante pontuar também, Cacilda, que a administração, a gestão, como nós somos os gestores do projeto, a gente tem que sempre pautar pelos princípios de administração, né? Que é o planejamento, direção, organização e controle. Nós planejamos, né, a partir disso aí, e aí a gente começou a organizar. Quando a gente pegou e viu os números da Arquidiocese, né, eu acho que os nossos rádio ouvintes são sabedores, aqueles que participam da paróquia, que nós temos um sistema chamado Cure Online, Sim. que ele foi implantado em todas as paróquias, e aí a gente consegue tirar os relatórios, né, os relatórios reais de gestão financeira. Então o que foi que a gente fez? Quando a gente pensou, que a gente viu toda aquela premissa que a gente já falou agora há pouco, viu que existia esse insumo muito alto chamado energia elétrica, e a gente quantificou ali que a Arquidiocese de Natal, ela gastava em média R$150 mil por mês de energia elétrica, distribuído aí do jeito que você falou, em todas essas paróquias, em todos esses municípios, em todas essas capelas, em todas essas comunidades, em todos esses, nos bairros, aonde você pensar a Arquidiocese de Natal. Só repete a cifra mensal, a média de quanto gastava? R$150 mil por mês. Juntando todas. Juntando todas as contas que a Arquidiocese tem aí dentro desses 88 municípios. Então a gente disse, pronto, nós temos a possibilidade, porque nós não tínhamos dinheiro para investir na usina, né, não tínhamos o aporte financeiro total, nós temos a possibilidade de trocar esse gasto por um investimento. Então isso foi a primeira coisa que a gente pensou, né, para tentar organizar o projeto. E então, a palavra é investimento mesmo, né? É totalmente investimento. É investir em algo que depois vai trazer um benefício para a Arquidiocese. Totalmente, né? A estimativa é que depois do financiamento a gente consiga ter o retorno de 93% do valor de economia da energia dentro desse valor que eu falei para você, que é R$150 mil. Né? Então, num ano, a gente tem uma estimativa aí de um ganho bem considerável, certo? Então, o que foi que aconteceu? Nós já tínhamos uma baliza já financeira, né, dentro da gestão financeira, porque esse projeto ele é um projeto multidisciplinar, né? Ele vai desde o ambiental ao financeiro, ao de consumo, a parte de engenharia. Então, quando a gente pensou, a gente disse, pronto, nós já temos uma premissa. A nossa prestação na cooperativa de crédito pode chegar até 150, porque eu vou sair de uma conta de energia, porque a gente sabe, teve um aumento, Cacilda,
durante o projeto que a gente estava fazendo, planejando, construindo todas essas usinas, nós tivemos um aumento de 20%. Sim. A Cosern, né, que é a nossa distribuidora de energia aqui, aumentou nossas contas tarifárias em 20%. Então a gente tem que fazer acontecer. Então, já tínhamos essa possibilidade, pegar esse dinheiro que estava sendo gasto, pagar a Cosern e começar agora a investir na nossa usina, para produzir, para depois que houver a quitação desse sistema, a quitação desse financiamento, ficar todo para a nossa usina, né? Para a nossa economia. Sim. Então foi assim que a gente pensou como ia empregar esse dinheiro, já que a gente não tinha o dinheiro para poder fazer. Só lembrando que Cláudio é advogado, Ítalo é? Gerente administrativo. Gerente administrativo, né? Então, vê que o projeto está em boas mãos de pessoas que entendem, né, realmente, profissionalmente e de formação, entendem do que estão fazendo. Bom, minha gente, a gente vai para um breve intervalo, 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 17 de julho. Hoje conversando e conhecendo um projeto de energia solar que está sendo implantado na Arquidiocese de Natal, que vai atender a todas as 115 paróquias e áreas pastorais da nossa Arquidiocese. Comigo aqui no estúdio, Ítalo Nogueira e Cláudio Cavalcante. Ambos são os responsáveis direto, né, por pensar esse projeto e por colocá-lo em prática, né, tirá-lo do papel, que já começou a ser colocado realmente em prática aqui na nossa arquidiocese. Ítalo, lá no primeiro bloco você estava falando, a gente começou, depois entrou outro assunto no meio, né, mas você estava falando que o projeto começou a ser colocado em prática em 2019, né, inicialmente com 5 paróquias, e hoje como é que está? Assim, já há mais paróquias que já estão sendo beneficiadas? Hoje, Cacilda, a gente infelizmente ainda depende da liberação da Cosern, que inclusive está fazendo já as vistorias, porque as nossas outras usinas começaram a ser montadas agora no fim de abril, né? Iniciou mais precisamente dia 28 de abril. A primeira foi do Bom Pastor. Isso. Aí também vão ser, assim, estão sendo construídas outras em outros lugares, em outros municípios? Perfeitamente. São 13 usinas, outras, né? Além dessa do Bom Pastor, que estão concentradas aqui em Natal. Na verdade, a maioria, todas na Grande Natal, né? Chamamos assim. Porque são algumas no bairro de Emaús. No Santuário dos Mártires. Dos Mártires, Nazaré. A maioria na Zona Norte, né? Foram os famosos galpões do Padre Tiago. Que esses são espetaculares para energia solar, né? Para instalação das placas. Então, o processo de energia solar tem toda uma sequência, né? Ele depende de projeto, instalação, até a liberação da Cosern, que essa aqui é a maior dor de cabeça, né? A liberação da Cosern. Né? Então, estamos no processo final agora. As últimas 4 usinas que estão sendo montadas, já tem 9 prontas, certo? E, consequentemente, até 30 de julho, todas as usinas estarão prontas. Porém, nem todas, acredito que estarão ligadas, porque depende do prazo da Cosern, né? Porém, a gente tem uma expectativa muito boa e acreditamos, se Deus quiser, que até fim de agosto, todas as usinas estarão gerando já sua energia. Aí como é que acontece, Cacilda? Só para o rádio ouvinte entender como é que acontece essa distribuição de energia. Vocês vão ver que é uma partilha, né? que é evangelho. Olha só. A Igreja dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, ali, no bairro Nazaré. A Miguel Castro. Miguel Castro, o pároco, o padre Fábio, né? Ela tem, no telhado dela, tem uma usina lá, fotovoltaica, de 14 mil quilowatts. Por óbvio, a igreja não consome 14 mil quilowatts, né? Então foi feito o rateio e ela será ligada com outras igrejas, com outras paróquias. Então, a Igreja dos Mártires vai distribuir a energia que está gerada no seu telhado, vai compartilhar com outras paróquias. Assim será com Emaús, que também tem uma usina lá no telhado Virgem dos Pobres, e também na paróquia de André de Soveral, vai compartilhar com outras tantas, e assim vai, todas compartilhando, todas que estão produzindo, né?
elas vão compartilhar. É a bolsa comum que vai ser compartilhada com todas as outras. E aí nós vamos fazer o rateio, já foi feito, né? Dentro desse planejamento, nesse estudo que Ítalo falou lá no início, nós já fizemos o rateio de quanto consome cada uma e quanto é a participação de cada uma dentro do projeto. Ou seja, quanto é o aporte financeiro de cada uma dentro do projeto. E aí é importante destacar, nós já temos uma economia, Cacilda, imediata para cada paróquia, de 10% da sua conta de energia. Quando foi feito o estudo da gestão financeira, nós fizemos baseado nisso. Por exemplo, uma paróquia que gasta R$1.000, ela vai estar pagando neste consumo, nesta usina, para ter a sua usina, R$900. Né? Então, isso 10% durante o financiamento e depois do financiamento, R$93. Por que 93 e não 100, Cláudio? Porque essa parte aí de 7% é o custo variável médio do uso do medidor. Porque a Cosern cobra, né? Não só a Cosern, todas as concessionárias de energia no país, regulamentadas pela ANEEL, elas cobram a tarifa do medidor. Né? Quem é monofásico cobra ali 29, né, Ítalo? Essa média. R$29. E quem é trifásico, R$97 e alguns centavos. Então, não há como fugir dessas tarifas aí, que é por uso do medidor, certo? Então, a gente vai ter essa economia muito considerável depois disso. E o bonito é isso, né? Dá um ar realmente de diocesaneidade, de partilha. E vou dizer mais. E é evangélico. E vou dizer mais, né? Aquelas paróquias que realmente são bem grandes, né? Paróquias que na Arquidiocese de Natal tem... Ceará Mirim também já está no nosso primeiro projeto, né? Às vezes, por vezes, quem está fazendo a produção da energia dela é uma paróquia, uma paróquia do estilo galpão, que a gente fala até, lá da Zona Norte, né? Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui básico, uma premissa básica aqui. Uma igreja grande aqui em Natal, Ítalo, dê um exemplo. Catedral. De maior consumo. A catedral. Quem está fornecendo energia para a catedral, a partilha da energia, é a paróquia do Bom Pastor. Então a gente vê, a gente que consegue... é bem menor, fisicamente, a estrutura física do templo, né, bem menor. Bem menor, então você vê que é uma partilha, não importa se é pequena, se é grande, é entender esse projeto como diocese. Né? Foi muito sábio o Dom Jaime, quando o Dom Jaime disse, não, esse projeto, tão alinhado com o pensamento do Papa Francisco, desde a parte de sustentabilidade ambiental e da parte financeira, que seja feito para toda a diocese. Que seja um marco. Tão marco é que a gente sabe aí onde foi já... As notícias começaram a rolar, né, Cacilda? Eu estava lembrando exatamente disso quando você falou. Você estava falando da partilha, Cláudio, e eu lembrando que a gente conseguiu, né, um espaço lá no site da CNBB, foi publicada uma matéria sobre esse projeto, acho que no mês passado. Depois a Arquidiocese de São Paulo já entrou em contato, né, com os meninos, querendo informações, que eles também queriam publicar uma matéria no jornal, que é bem conhecido, o Jornal São Paulo. Até quando o jornalista falou comigo, ele disse para servir de exemplo para outras paróquias. E a gente está aguardando, acho que agora em agosto, vai sair uma matéria já bem mais robusta no Vatican News, que é o portal de notícias do Vaticano. E a menina já disse para mim que será traduzida em 6 idiomas. A gente fica muito feliz, né? Porque é uma boa ação aqui da nossa arquidiocese que começa a ser apresentada para o mundo, podemos dizer assim, para o mundo, né? Como algo bom que pode servir de inspiração para outras dioceses. Com certeza, isso é um marco, né? A gente diz muito. Nós não conhecemos até então nenhuma outra diocese ou arquidiocese no Brasil que tenha feito um projeto desse tamanho. Tão grandioso. Então podemos ser pioneiros em mais uma coisa, né? Que o Rio Grande do Norte a gente sabe que é conhecido, né, Cacilda? Como pioneiros em várias... Histórico, né? Assim, tem história nisso. Algumas dioceses aqui do Regional Nordeste 2, a gente sabe que já tem alguma experiência, mas são paróquias, né? Não exatamente da diocese como um todo. Isso deixa a gente feliz, assim, porque a gente quer que outros também possam usufruir disso tudo, né? Com certeza. Cada vez que sai uma matéria dessa, a gente manda para Dom Jaime e ele se sente nas nuvens, com certeza feliz, né? Por mais um marco que Dom Jaime deixa aqui na Arquidiocese de Natal, né? Já está no fim de seu governo, mas se sente feliz e honrado por essa participação dele em mais um projeto grandioso para toda a Arquidiocese. É um projeto certificado, Cacilda, com selo verde, né? Selo de energia limpa, né? Então...
a gente mostra para o mundo que a gente tem preocupação, né? A gente mostra para o mundo, a gente dá... a carta de São Tiago diz, né? Diga a sua fé que eu mostrarei minhas obras, né? Isso é uma obra de fé, isso é uma obra evangélica, né? Isso é uma obra de cuidado para gerações futuras. Eu que tenho criança pequena, eu tenho um menino de 8 e uma filha de 4 anos, a gente entende que esse projeto não é só para mim, não é só para Ítalo, não é só para você, Cacilda. É um projeto para a geração futura, né? E tanto é projeto para a geração futura que essa economia que vai ser gerada com essas usinas, né? Que vai ser gerada com essa possibilidade de não ter mais que pagar nem sofrer os aumentos de energia da ANEEL, já que o nosso irmão Sol é que vai ser a nossa grande fonte produtora. Essa reserva financeira vai ser toda aplicada na evangelização, que é a finalidade essencial da igreja. Sabemos que o mundo hoje, né, nós vivemos dentro de um sistema capitalista, não há como correr dessa realidade. Então vamos economizar, vamos empregar bem os nossos recursos para a nossa evangelização. Então, imagine só, a Arquidiocese de Natal, a prospecção que nós fizemos aí, financeira do nosso fluxo de caixa, é para que no final de 6 anos, a Arquidiocese de Natal esteja pós-financiamento com uma economia de 1.470.000 por ano. Imagine isso revertido totalmente para a evangelização, para a catequese, né? Para catequese ali de batismo, né? Para a formação de matrimônio, para fortalecimento dos nossos institutos de vida. Então a gente começa a pensar, né, como esse projeto também vai trazer energia para a evangelização. Não é só a energia elétrica, nós não podemos se apequenar, nós não podemos colocar o olho só num determinado ponto, num gasto e uma economia de gasto, uma auditoria, porque aqui hoje na entrevista está falando um advogado e um contador. Não, antes de sermos advogados, antes de ser contador, nós somos cristãos, nós somos dizimistas, nós participamos da nossa igreja, né? Então o que a gente faz é com um sentimento realmente de pertença. Eu estou fazendo porque é a minha casa, eu estou fazendo porque eu quero o bem comum, não só para mim, para gerações futuras, né? Então a Arquidiocese, assim, eu costumo dizer que, e até agradecer, que a Arquidiocese realmente tem essa confiança, né, no projeto. E é onde a gente começa realmente a colher frutos. Tanto é quando você falou aí, Cacilda, de algumas experiências no regional da gente, Nordeste 2, né, que é esse regional do sol, que a gente até fala, é um regional ensolarado, né? Sim. Esse regional ensolarado, eu e Ítalo, o nosso telefone, né, o nosso WhatsApp não para de bispos, de ecônomos, depois das matérias foram vinculadas. Como foi que vocês fizeram essa partilha? Como foi que vocês implantaram em toda a diocese? E naquelas paróquias que não têm condições? Como foi que vocês fizeram um rateio para ela poder entrar? Porque essa era uma grande preocupação. A preocupação não era da gente, minha e de Ítalo, e a gente pensando sempre em diocese, minha preocupação não era colocar na paróquia que seja aquela paróquia que tem maiores recursos financeiros. Minha preocupação era naquela que era menor. A preocupação de Ítalo, do padre Valdir, era naquela paróquia lá do interior, daquela capelinha do interior, que tem só aqueles, como a gente chama, né, no interior, aqueles 3 bicos de luz. Um na frente, um no meio do salão e um em cima do altar. Nossa preocupação era essa, entendeu? Então a gente teve que criar e a gente teve sempre que pensar em diocesaneidade, né? Certo. Bom, a gente vai para mais outro rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta já no último bloco aqui do programa Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja, agora já no último bloco. E hoje nós estamos conversando com Ítalo Nogueira e Cláudio Cavalcante, que são os responsáveis aqui na Arquidiocese pelo projeto de energia solar que está sendo implantado em nossa Arquidiocese desde 2019. Então, você que está acompanhando o programa, né, está aprendendo bastante, né, com certeza, sobre como é que funciona essa coisa da energia solar e como é que a Arquidiocese está desenvolvendo esse projeto. Bom, a gente já falou bastante, né, sobre o funcionamento do projeto, sobre financiamento e a gente sabe que hoje há muitas empresas que estão trabalhando com energia solar. Como é que foi essa escolha de vocês para chegar assim, a uma empresa dizer, essa vai ser a responsável
pela produção, né? Pela produção do projeto. Cacilda, essa era uma preocupação nossa, obviamente, porque existem várias empresas hoje de energia solar, né? A gente costuma dizer, eu e Cacá aqui, com a pandemia, né? O mercado ele ficou muito volátil. Então, a pessoa que perdeu o seu emprego, viu uma oportunidade de colocar uma empresa de energia solar. Então, não sei, vários setores, né, que tiveram baixa gritante nesse período da pandemia, as pessoas que estavam nele simplesmente ou foram ter o seu contrato suspenso, ou foram demitidas, e assim por diante. Então, nós tínhamos essa preocupação. Então, recebemos várias propostas, né, de empresas, e para nossa surpresa, diante daquilo que a gente precisava, porque como você falou no início, a Arquidiocese não tem o valor para investir de imediato. E toda e qualquer empresa, ela, para fechar um contrato, ela pede um sinal de entrada, né? Essa era a nossa preocupação. Não, a gente não quer isso, né? O projeto a gente pensa diferente. Então, essa empresa que a gente escolheu, né, que é de Fortaleza, foi a única que disse: vocês só pagam a usina quando ela estiver instalada e 30 dias gerando energia. Então, foi um destaque, um ponto importantíssimo pra gente, né, Cacá? E aí, consideravelmente, não tivemos nem o que pensar, né, quanto a isso. Todas as outras, e realmente, ela foi exclusiva nesse tipo de negócio, né? Ela disse: eu compro a usina, monto, depois de 30 dias gerados, quando vocês virem que o negócio deu certo, é que vocês pagam. Realmente. Cacilda, sabe por que era importante fazer isso? Porque no nosso planejamento nós fizemos um termo de referência. O termo de referência é uma parte do processo licitatório. A igreja não é obrigada a fazer processo licitatório, mas para a gente garantir a transparência, para a gente garantir realmente os critérios objetivos, a gente precisava estabelecer parâmetros. Por que a usina precisava estar gerando? Porque a gente não podia ter duas contas. Eu não podia pegar o dinheiro que era para pagar a Cosern e pagar ao financiamento ou a empresa. Eu ia ficar com duas contas. Então as paróquias não iriam suportar duas contas de energia até que fosse entregue a usina. Então por isso a gente disse: não, é uma premissa, e é uma premissa básica dos contratos que nós iremos celebrar, que a empresa ela faça todo esse estudo aí que Ítalo falou e nos entregue já funcionando. E aí foi essa empresa lá de Fortaleza, como o Ítalo falou, a empresa Quanta, é uma empresa bem grande de Fortaleza, que ela trouxe esse suporte pra gente. Então realmente as outras não conseguiram trazer isso pra gente, e aí a gente tava até com medo de inviabilizar. Fizemos todo o planejamento, fizemos toda a parte de estudo financeiro, fizemos toda a parte de estudo em relação ao financiamento do banco, mas não tínhamos a empresa. Mas aí, Deus sabe que quando um projeto é para ele, não é para mim, não é para Ítalo, não é para Cacilda, não é para a igreja. Então a gente sabia que uma hora a gente ia realmente ter uma empresa que te desse esse suporte, né? E um detalhe importante também é que nós fomos até Fortaleza conhecer a empresa, né? Nós fizemos questão, passamos 2 dias lá, dentro do escritório, dentro da empresa, conversando com o seu proprietário, né, diretamente. Os engenheiros, toda a equipe da empresa, para a gente conhecer realmente se a empresa tem procedência, né? Porque a gente precisa de segurança num projeto grandioso como esse. E lá a gente com certeza encontrou e muita segurança. Cacilda, e engraçado lá, quando a gente começou a conversar, disse: não, a gente já tem obra lá no Rio Grande do Norte, até perto lá da sua terra. Cacilda, que é do Seridó, né? Eles terminaram de construir e entregaram já as casas lá de Barra de Santana. Lá em Jucurutu. É essa empresa aí, a Quanta, é esta empresa aí que deu esse nosso suporte, né? Então, a gente sabe que pôde contar e é uma empresa de confiança. A gente viu que tinha confiança, aspirava, porque a igreja tem que fazer bons relacionamentos institucionais. E aí a gente realmente acreditou. E aí tocamos a obra. E estamos aí nessa fase aí, realmente é a fase final de liberação, de ligar essas últimas usinas pra gente começar a realmente trazer essa grande economia pensada e já prospectada
pelo projeto. Agora só abrir um parênteses assim, de uma brincadeira, Ítalo se referindo a Cláudio como Cacá, né? Assim, aí ele fala Cacá, eu olho, porque assim, algumas pessoas da minha família me chamam de Cacá, e Cláudio também é conhecido como Cacá. Muito bem, para a pessoa não confundir. Pois é, temos uma dupla de Cacá É um aqui. xará. Pois é. Mas, minha gente, como é que foi a adesão das paróquias a esse projeto gigantesco, né? Assim, são 115 paróquias, cada paróquia com seu pároco, o administrador paroquial, com o Conselho de Assuntos Econômicos. Imagina a quantidade de pessoas envolvidas na decisão de coloca ou não coloca energia solar, né? Adere ou não adere ao projeto. Como é que vocês sentiram essa adesão? Num projeto como esse, a gente fez o estudo de imediato, sem nem perguntar aos padres, né? Estariam até hoje pensando assim, decidindo se faria ou não faria. Perfeito. Por quê? Porque os padres precisam de números, precisam de uma descrição, como é que acontece, por que acontece e assim por diante. Porque realmente o projeto é muito detalhado e complexo. Então a gente foi entender, já calculamos tudo, fizemos o estudo com o sistema Cury Online, então a gente já tinha tudo em mãos das contas de energia, né? Fizemos esse projeto e aí, inicialmente, a gente mostrou primeiramente a Dom Jaime, né? E a Padre Valdir, econômico, e Vital Bezerra, que é nosso diretor administrativo, né? Chamamos o gabinete administrativo hoje. E Antigo gabinete de crise. Antigo gabinete de crise. Graças a Deus, né? Mudou de nome. Graças a Deus. E vimos que era totalmente viável, né? Diante disso, o que é que a gente fez? Vamos levar agora à reunião do clero, né? Então, na reunião do clero, a gente montou uma apresentação e lá os padres ficaram simplesmente abismados, né? Impressionados com... Realmente, não tem o que pensar aqui. Vale a Tô pena trocando investir. uma conta de despesa por uma de investimento, daqui um tempinho eu paro de pagar e esse dinheiro todo eu vou investir em outra coisa. Já diminuiu Né, 10% de imediato. Também, né? Economia E imediata. 10% é bem simbólico pra gente, né? Exato. Pois é, tudo nos 10%. Mas quando você pega 10% do montante geral da Arquidiocese, 150 mil reais, né, já faz a diferença. Então, já são assim, 15 mil reais. Na reunião do clero, obviamente, um ou outro questiona, faz as suas perguntas, desconfia do projeto também, normal. De qualquer processo que a gente faça, né? Essa desconfiança da energia fotovoltaica também, né? Mas a gente mostrou e argumentou de que a gente tem uma garantia gigante, né? Nós temos muitos... E aí tem uma coisa muito importante para pontuar, né? E aí, quando a gente montou o projeto, a gente vinha montando em 2019, como a gente já falou, e aí quando foi no dia 6 de janeiro de 2022, saiu o marco regulatório da geração distribuída no Brasil, que é uma lei. Ou seja, trouxe uma segurança jurídica muito maior. Antes, a nossa regulamentação de geração distribuída, ou seja, das usinas fotovoltaicas, era regulamentada por uma regulação da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, com a lei, traz uma segurança muito grande. Só que a lei trouxe pra gente uma janela de oportunidade, Cacilda. Ela disse assim, a lei: daqui a 1 ano, vocês têm a possibilidade de continuar com as mesmas regras. Quando for no dia 6 de janeiro de 2023, essas regras acabam. Quais são essas regras? É assim, ó. A cada 1 kW produzido, você vai poder consumir da rede 1 kW. Ou seja, produz 1, consome 1. Depois de 2023, dia 6 de janeiro, não vai ser mais assim. Cada 1 kW que a sua usina produzir, quando você for consumir, você vai consumir menos. E aí eles vão regular, podendo chegar até 0,38. Ou seja, você pode ter uma perda aí, né, de 62% da sua usina. Outra coisa... Mas isso não é ruim? É ruim. Sim. É muito prejudicial. Eu estou dizendo que por isso que abriu uma janela de oportunidade. Sim. Você tem que fazer agora, porque traz segurança jurídica. É uma lei que está regulamentando e não mais uma regulamentação. Um regulamento da ANEEL. E aí, você vai pagar também geração distribuída de energia pela transmissão do fio. Nós somos fio B. Né? Se você pegar algum padre aí, alguma secretária que estiver nos escutando, vai ver lá que nós somos B3, né? Usamos o fio B. E aí vai poder chegar até 28% da tarifação da energia. E aí a gente também foge daqueles custos de incidência da bandeira tarifária, né? Que é um percentual da conta de energia. Um negócio é você pagar o percentual em cima de 5 mil e outra coisa é você pagar o percentual em cima de R$ 97. Então, quando a ANEEL
segue, vai entrar em vigor a bandeira vermelha, alguma coisa assim, ou bandeira verde, a gente não vai estar... Vai estar na bandeira, mas a gente vai pagar uma proporcional em cima daquela taxa que eu falei para você, R$ 97 reais. Certo. E não a taxa do 17% até 21% da bandeira vermelha ou preta, né? Em cima de R$ 5.000. É diferente você pagar 21% em cima de R$ 5.000, né, Ítalo? E 21% em cima de 97%. Uma conta básica, para quem consome 5.000, ele pagaria só de bandeira, né, R$ 1.000. Então, o nosso, como é geração distribuída, ele paga a demanda apenas, em cima da demanda, que é, se for trifásico, é 100 kW, então em cima de R$100, você vai pagar exatamente R$20. Então você vê aí que você ganha R$800 só em bandeira tarifária. Então a gente tinha que ter essa... Houve, lógico, assim, temos que fazer dentro deste ano, porque é uma janela de oportunidade, né? E a oportunidade, ela vem e ela vai passar. Quem não instalou ainda, né? Isso serve até para os nossos rádio ouvintes, né? Você aí... Tem muitas pessoas instalando energia solar em suas próprias residências. Ou até pensando se vale a pena ou não, né? Então serve também para a educação da gente aí como igreja, de que se você estiver pensando, meu irmão... Corra. Faça agora. Faça acontecer, porque se chegar em janeiro, provavelmente vai ser muito mais dispendioso financeiramente para você, ou seja, vai ser mais caro fazer essa implantação. Isso é uma verdade, né? Isso está na lei já, não há como fugir dessa premissa. Bom, a gente já está nos últimos minutos do programa Aprendendo com a Igreja e já conversamos muito, né, sobre energia solar. E aí eu queria agora que vocês falassem só um pouquinho, aproveitando que vocês estão aqui, e alguém, acho que foi Ítalo, que falou do Curia Online. Então, com certeza tem muita gente ouvindo a gente que nunca ouviu falar também nesse projeto do Curia Online, que também foi implantado há 2 anos, eu acho, na Arquidiocese. O que é o Curia Online? Pronto, o Curia Online é um sistema de gestão, né? Sistema todo online, o próprio nome já diz, né? Nas nuvens. Então, que a gente buscou inicialmente em 2020 para fazer toda essa gestão diocesana dos nossos dados, principalmente. Então, ele é um sistema pastoral, financeiro e patrimonial. Então, foi um sistema que nos trouxe uma economia absurda de muitos insumos, né? A energia elétrica a gente só descobriu por causa do sistema, né? Então, quando a gente quer saber qualquer tipo de insumo hoje, a gente entra no sistema, consegue captar de todas as paróquias, né? Online, num clique só, e lá a gente consegue enxergar a nossa conta de energia está muito alta, combustível estamos gastando muito, né? Assim, um exemplo prático, Ítalo, só para a gente entender. Por exemplo, todo mês o padre ou alguém que ele mandasse teria que vir até aqui a sede da Arquidiocese, deixar a prestação de contas do mês, que é feita por a contabilidade é um escritório que trabalha para toda a Arquidiocese, né? Trabalha com a contabilidade de todas as paróquias, não é isso? Então, todo mês o padre Anderson, lá de São Rafael, tinha que se deslocar 300 quilômetros de São Rafael para cá todos os meses para vir deixar a contabilidade. Com o Curia Online isso não precisa mais, não é isso? Excelente pergunta essa sua. E nós fizemos esse estudo, um por um. Se as paróquias hoje, se os padres saírem de suas matrizes, todos, e vierem para a Cúria Diocesana, eles gastam 5.604 quilômetros para vir e 5.604 para voltar. Aí quando você multiplica isso pelo valor do combustível... Pronto, perfeitamente. Então você faz um cálculo besta aí, que o combustível baixou um pouquinho agora, né? Mas estava em R$8. Pois é. Então, quase 7. É um gasto absurdo. Então esse foi mais um insumo que com o sistema a gente descobriu. Opa, combustível tem alguma coisa errada. Então baixamos significativamente esse valor de gasto com combustível. Consequentemente ele vai em cadeia. Os sinistros de carros diminuíram, né? Consequentemente, baixou os seguros dos carros. E assim a gente vai numa cadeia, né? Identificando insumo por insumo, pra gente saber, o nome que a gente usa é onde a gente pode atacar. É auditoria de custos. A gente consegue hoje fazer uma auditoria de custos. Esse sistema traz essa possibilidade de nós termos os dados financeiros da Arquidiocese. Então, com os dados financeiros da Arquidiocese em mãos, com os relatórios em mãos, a gente consegue realmente fazer, né, pontuar e fazer ações de intervenção. A gente sabe que hoje papel está diminuindo cada vez mais, né? Cola era uma coisa que se comprava muito, está diminuindo cada vez mais. Então a gente vê com bons olhos esse nosso sistema, que serve não só para esta parte aí de fazer os estudos, mas também na gestão de documentação,
Para você ter uma ideia, né, não só o padre tinha que fazer a prestação de contas, mas quando acontecia um casamento lá, que era de uma pessoa batizada lá em São Rafael, que ela vinha fazer o casamento, que vinha celebrar o casamento aqui na paróquia da Matriz da Catedral Nossa Senhora de Apresentação, o padre Bianô aqui tinha que mandar, depois que fazia o registro, uma carta. Depois que fazia a celebração do matrimônio e registrava no livro, tinha que mandar uma carta. Essa carta tinha que ser registrada com AR e mandar lá para São Rafael. Hoje a gente faz essa comunicação dentro do sistema. Então, nossa gestão documental, nossa gestão com a chancelaria, que agora nós estamos implantando com a parte de chancelaria, a parte de matrimônio, parte de batismo, né? O nosso patrimônio da Arquidiocese de Natal, a gente conseguiu fazer todo o levantamento para empregar de forma otimizada, né? Não adianta nada a gente ter um terreno, não adianta nada a gente ter uma casa alugada, um determinado estabelecimento, se aquele não está empregado da melhor forma para gerir recursos para a evangelização. Em tudo evangelizar, mesmo que sem palavras, como já dizia São Francisco. Com as ações, né? E outra, Cacilda, é que o que é mais importante pra gente, o tempo, né? A gente fala muito disso, tempo e risco. Sim. Por quê? Quando um padre desse sai de uma paróquia, precisa vir até Natal, imagina o Padre Anderson que você falou lá, ele vai mais distante da ele Natal, vai né? perder simplesmente, no mínimo, 6 horas pra vir e voltar. Só o trânsito. Só o trânsito, tô botando só o trânsito, né? Ou seja, ele perdeu o dia só pra vir entregar documentação, Deixar papel. deixar papel, que hoje no sistema não. Digitaliza tudo, está lá, tá nas nuvens, está seguro, tem servidor. Então a gente ganhou muito com esse sistema. Bom, meninos, então a gente já chega ao final do programa Aprendendo com a Igreja neste domingo. Uma aula de administração, de contabilidade aqui da nossa igreja, né? Através do programa Aprendendo com a Igreja. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nesta manhã, dando tantos esclarecimentos sobre esse projeto de energia solar. Muito obrigada. Perfeito, a gente que agradece, um abraço para todos. E a gente que agradece e fica muito feliz em poder partilhar, né? E vocês, rádio ouvintes, saber que a nossa igreja está sempre o tempo todo, né, antenada, buscando sempre a melhor forma de gestão possível e alinhada sempre com o que o Papa Francisco pede e exorta para a gente, né? Um bom domingo para todos e que Deus nos abençoe. Ok, muito obrigada. Obrigada também a você pela audiência. Domingo que vem, 10 da manhã, a gente se encontra aqui mais uma vez com o programa Aprendendo com a Igreja. Você continua na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo para você e boa semana.